Olá, gente! Vamos começar a nossa aula de espanhol. Eu sou a professora Gabriela. Essa aula é do 8º ano. E os conteúdos gramaticais que a gente vai estudar hoje é o artículo neutro lo, acentuação gráfica 2, com agudas, graves, olhanas, e o vocabulário de tempo livre, o tempo de ócio, o tempo que a gente tem onde a gente não faz nada, certo? Vamos começar a aula de hoje. Primeiro, com o artículo neutro lo. O que vocês têm que lembrar desse artigo é que ele não entra na classificação dos artigos determinados ou indeterminados, porque ele é neutro, ele está por fora, certo? Ele não sofre variação nem de gênero nem de número, porque ele só tem essa fórmula, só existe essa forma, lo, não tem o plural, porque se ele fosse para o plural, ele seria o artigo definido masculino ou no plural, que seria o los, certo? Como ele não tem forma do plural, ele é somente o lo. Ele não é usado com substantivos, isso vocês vão ver agora, diferente dos outros artigos, dos determinados que a gente estudou nas aulas anteriores. Vamos lá, é o artículo neutro lo, página 32 do livro de vocês, do 8º ano. É o artículo neutro lo vai acompanhado solamente de adjetivos. O artículo neutro lo vai acompanhado solamente de adjetivos. Exemplos: lo bello, lo importante, lo alto, de la casa, lo hermoso. Observa, lo bello es poder pasear ao sol. Me gustam essas pessoas por lo francas que são. Então, a diferença principal do artigo neutro lo é que ele não acompanha substantivo, ele só acompanha adjetivos, certo? E ele não concorda com ele só tem essa forma, não tem forma de feminino, não tem forma de plural, de singular, ele é forma única. Exemplos: lo malo es que no hay nada de comer. Ou has visto lo rápido que escribe. E não te imagina lo difícil que estuvo o exame. Então, o mal é que não há nada para comer. Então, aqui, ó, o lo antecedendo um adjetivo, certo? Usado na frase. Has visto lo rápido que escribe? Você viu o quanto rápido eu escrevo? Então, lo aqui também antecedendo um adjetivo. No te imagina lo difícil que estuvo o exame. Então, você não imagina o difícil que estava essa prova, esse exame, esse processo seletivo. Então, lo aqui antecedendo também um adjetivo. Só recapitulando. O lo é um artigo neutro que não vai ter classificação junto com os outros artigos. Por isso até que a gente aprende ele separado, não aprende junto com os artigos definidos. Ele é uma forma diferenciada de se aprender, tá certo? Vamos lá. O próximo assunto, regras de acentuação. Eu preciso lembrar a vocês que a regra de acentuação é separada em 4. No capítulo anterior, no capítulo 2 de vocês do livro, a gente estudou as esdrúxulas e as sobresdrúxulas. As sobresdrúxulas não existe uma classificação da língua espanhola, na língua portuguesa, desculpa. Ele só existe na língua espanhola. Por quê? Porque em espanhol as palavras se tornam maiores porque não existe o hífen. Ou seja, os verbos e as palavras são unidas aos pronomes. Então, não existindo o hífen, deixam as palavras mais extensas. Por ela ser mais extensa, existe uma classificação além das proparoxítonos, que é da língua portuguesa, que em espanhol significa as sobresdrúxulas. Então, nessa unidade, nessa videoaula de hoje, a gente só vai estudar as agudas, as graves ou as llanas. Primeiro, as agudas. Quem são? São as palavras que levam a sílaba tônica em el último lugar. Então, ó, as palavras que levam a sílaba tônica por último, a última sílaba tônica, são chamadas as agudas. E quando levam tilde, quando acabam em N, S ou vocal. Aqui como exemplo eu tenho caracol, a última sílaba tônica, então se trata de uma aguda. Amistad, última sílaba tônica. Sonharé, que vem do verbo sonhar, a última sílaba tônica. Paré, aqui é a última sílaba tônica. E café. Então, só para relembrar, as agudas são as palavras que têm a sílaba tônica por último, certo? E elas recebem o acento quando terminam em N, S ou vocal. Vamos lá?
Agora as lianas. Lianas têm duas formas de ser chamadas. Podem ser lianas ou graves. Quem são elas? São as palavras que levam acento ou a sílaba tônica está no penúltimo lugar. E quando levam acento? Ao contrário das agudas, quando não acabam em N, S vocal. Então, aqui como exemplo, cometa, então está no penúltimo lugar, a sílaba tônica. Bentana está no penúltimo lugar, ou seja, bentana significa janela, é o nome do nosso livro anterior. Rojo, aqui no penúltimo lugar, rojo em espanhol é vermelho. Árbol, penúltimo lugar, e tomate. Só para recapitular, as lianas ou graves são as que se tem a sílaba tônica em penúltimo lugar e não se acentuam quando terminem N, S ou vocal. Entrando um pouquinho nesse assunto, latírio diacrítica em monossílabos. Aí no livro de vocês não tem esse assunto, mas eu preciso explicar por que diferencia as palavras. Porque existe a tilde diacrítica, que na verdade é o acento diacrítico, chamado diacrítico ou diferencial. Em espanhol isso acontece. O quê? Existem palavras que são iguais, certo? Aqui como exemplo, ele. Porém, uma recebe acento e outra não. O nome desse acento aqui é acento diacrítico ou diferencial. O que acontece? Ele recebe acento e diferencia o significado e a função da palavra. Ou seja, não é o caso de, professora, eu esqueci de colocar o acento. A senhora vai cortar uma questão da prova por causa do acento. Infelizmente, vou ter que cortar. Por quê? Porque muda, gente. Muda o significado da palavra. Muda a função gramatical da palavra. Nesse caso, é justamente o caso onde o acento faz total diferença. Então, é o caso de se cortar uma questão da prova justamente por causa da ausência do acento ou a colocação do acento no local errado. Certo? Preste atenção. Nesses aqui são os monossílabos acentuados. Tem L com acento e sem acento, o Mi com acento e sem acento, o T com acento e sem acento, o C sem acento, com acento e o TU. Vamos lá ver a diferença. Primeiro, latírio diacrítica em los monossílabos. Alguns monossílabos se tildam, ou seja, se acentuam para diferenciá-los de outros que se escrevem igual, pero que tiene diferente significado. Essa tilde se chama diacrítica. Então é o que eu acabei de falar a vocês. Elas são colocadas justamente para modificar, para dar um sentido diferente, certo? Então o acento diacrítico ou tilde diacrítica é colocado na palavra e faz com que a palavra mude significado e função gramatical. Vamos ver somente os monossílabos, mas não são somente os monossílabos que recebem, certo? Orro. Esse material que tem orro tem no livro de vocês, tanto essa tabela aqui. Então eu coloquei para explicar a função da tabela no livro, o que é que ela explica. Alguns monossílabos se acentuam segundo sua função na frase. Observa esses exemplos. Primeiro, a gente tem o el sem acento. Não tem no livro de vocês a tradução. Então, quem quiser pegar o livro e copiar em cima da tabela a tradução desses monossílabos é de grande valia, certo? Então, ele sem acento, ele é artículo, lo, o artículo masculino singular, o da língua portuguesa, certo? Exemplo, el amigo de Juan é chino, o amigo de Juan é chinês. Então, ele sem acento é um artigo. Ele com acento, olha como muda. Ele é um pronome, gente, muda totalmente a função gramatical. Ele é um pronome que em português significa ele. Como exemplo, ele é meu melhor amigo. Então, ele é o meu melhor amigo. Notem como o acento fez total diferença no significado e na função da palavra. Mi, sem acento, é um possessivo, que significa tanto meu ou minha. Exemplo, minha amiga é morena. Nesse caso aqui, está na tradução a pé da letra, minha amiga é morena. Mi com acento já passa a ser um pronome. Então, significa mim. Esto é para mim. Isso é para mim. Ser sem acento é um pronome, que significa ser. Quando você diz la verdade. Então, quando eu digo a verdade.
Já o ser acentuado é um verbo totalmente diferente, olha. É o verbo saber, que conjugado é o verbo estar ser na tradução. Lo sé muy bien. Tu, sem acento, é um possessivo, que significa teu ou tua. A tu lado, ao seu lado. Ao teu lado, desculpa. E tu, com acento, é um pronome, que significa tu ou você. Lo sabes tu. Então, olha, gente, preste atenção. O acento diacrítico ou diferencial é o acento colocado para mudar a função e o significado da palavra. Não confundam, certo? Aqui eu coloquei uma tira, certo, de gaturro, que é bem interessante, para vocês verem como ele é cômico. Vamos lá. É uma sala de aula. A professora está explicando regras de acentuação, que não sou eu, graças a Deus, certo? Olha aqui a professora. Então, ela está ensinando regras de acentuação. E tem vários alunos e ela faz as perguntas. Vamos lá. Alunos, hoje veremos acentuação, que a gente acabou de aprender. Rossi, exame se acentua. Aí a menina disse, não. Pandi, escrúpulo se acentua. Aí disse, sim. Gomes, alpiste se acentua. Não. Gaturro, calvície se acentua. Com los anos, sim. Então, com os anos, a calvície realmente é acentuada. Então, preste atenção quanto gaturro é cômico. Leiam sempre as tirinhas cômicas dela, que eu recomendo. Ele falou na maior tranquilidade e sem imaginar, mas no fundo de verdade, né? Calvície se acentua com os anos. Temos até professores como exemplos. Agora vamos estudar o vocabulário de tempo livre, certo? No livro de vocês, vocês vão ter acesso a esse vocabulário. Eu coloquei aqui somente alguns. Atividades de tempo livre. Vocês podem conhecer também atividades de ócio. Significa a mesma coisa, é atividade de tempo livre, onde a gente faz durante o tempo que a gente não está estudando ou fazendo outra atividade de suma importância. O que a gente pode fazer? Podemos quedar com amigos, ficar com os amigos, podemos escutar música, podemos bailar, podemos cantar em um coro. Bailar significa dançar. Podemos cantar em um coro, tocar um instrumento, jogar futebol, os ninhos, nadar, passear, chatear, que é conversar ali nas redes sociais, provavelmente, ver películas ou séries, ali, ó, está indicando até o local correto para assistir, ler um livro, fazer deporte, fazer algum tipo de esporte, ir de excursão, ir de compras, infelizmente no momento a gente não pode, né? E ir ao cine. Então, todas essas aí são atividades que a gente vai fazer durante o nosso tempo livre, certo? O vocabulário que a gente está estudando hoje. Não são recomendações minhas, porque o tempo de agora é ficar em casa, não é fazer nenhuma atividade no nosso tempo livre que seja fora da nossa casa, certo? É ficar em casa, se cuidando. Aqui é o vocabulário da língua espanhola, onde a gente pode fazer quando passar esse período de quarentena. A única que eu recomendo aqui é ver películas ou séries. Essa recomendo e até faço. Vamos agora concluir a nossa aula com as atividades do livro, certo? Palavras em Interação 8, volume 8, porque vocês são 8º ano, então volume 8. Estamos estudando o conteúdo da unidade 3. As atividades são, no livro, as páginas 32 e 33, certo? E no caderno de atividades, que faz parte do livro, porém está no final do livro, páginas 94 a 97. Esse caderno de atividades é um resumo de todo o capítulo 3, tanto a parte gramatical como o vocabulário que a gente estudou agora. E para concluir a aula de espanhol, eu digo a vocês que hasta a próxima classe de espanhol, que significa até a próxima aula de espanhol, certo? Que eu te extraño muito, que eu estou sentindo muita saudade dos meus alunos, de todos vocês. Eu estou mandando muitos beijos e abraços, certo? Cuidem-se. Vamos fechar a aula com Gaturro, personagem argentino, Mônica e Mafalda dando um abraço, com a nossa disciplina espanhol. E esse abraço de Mônica e Mafalda, Argentina e Brasil, simboliza que tudo vai ficar bem. Temos que ter esse pensamento positivo. Tudo ficará bem. Como diz Mafalda, tudo melhorará. Certo? E muitas graças. Estudem bastante.
Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse conteúdo que eu passei para vocês, eu vou estar à disposição no nosso plantão de dúvidas, certo? Para vocês tirarem essas dúvidas. Não é para ficar com dúvida de forma alguma. A educação não pode parar. Eu estou aqui à disposição de vocês. Muitas graças, ali está dizendo, e até a nossa próxima aula de espanhol. Tchau!